Seja muito bem-vindo ao Trade na íntegra, seja muito bem-vindo a mais essa aula e pode pegar já o papel e caneta e começar os seus estudos, porque o que eu vou te passar nessa aula de hoje vai melhorar seu time de entrada, vai melhorar o preço de execução, vai melhorar a condução das suas operações. Já pensou? É isso que você vai aprender nessa aula. Já pensou ter um acompanhamento direto comigo por 3 meses para fazer todos os ajustes necessários no seu operacional? Aqueles ajustes finos que estão faltando para que você consiga alcançar a sonhada consistência? É muito fácil. Escaneie esse QR Code que está aparecendo na sua tela agora ou clica no link que está na descrição desse vídeo e nós vamos entrar em contato com você. Espero lá. E sem mais delongas, vamos logo para a minha tela, vamos logo para essa aula, porque você sabe que comigo é assim, né? Direto para o conteúdo. Anderson, como identificar uma exaustão? Mas, cara, eu já sei o que é uma exaustão. Será mesmo que você sabe? Será mesmo que você sabe o que é uma exaustão? Será mesmo que você sabe os tipos que existem? Será que você sabe usar essa informação a seu favor da forma que eu vou te passar aqui? O que você vai aprender sobre exaustão vai melhorar, como eu te disse lá no início do vídeo. Time de entrada, o preço de execução, a condução da sua operação, consequentemente a sua taxa de acerto e a sua lucratividade no mercado. Então, primeiramente, o que é uma exaustão? E exaustão vem do termo exaurir. Exaurir significa também diminuir. Então, imagina que você está tendo um fluxo forte numa direção e ele começa a ir diminuindo aos poucos aquelas agressões. É mais ou menos isso. Agora, para fixar bem na sua memória, imagina comigo uma torneira onde ela está totalmente aberta, com aquele fluxo, aquela água saindo com bastante força, e você vai começar a fechar essa torneira aos poucos. E essa água vai começar a diminuir o seu fluxo até que ela venha a fechar completamente. Essa água foi exaurindo aos poucos. E isso no mercado significa que estão tendo bastante agressão, vou colocar aqui como se fossem agressões compradoras, numa direção onde logo em seguida essas agressões começam a diminuir. Aquelas agressões que eram fortes, grandes, agora já não são mais tão grandes assim e já são também num tempo, um intervalo entre uma agressão e outra um pouco maiores. Então, se você estava tendo aqui, por exemplo, 200 contratos em média de agressões compradoras, num tempo médio, o intervalo entre uma agressão e outra de talvez 3 segundos, né? Essa agressão começa a diminuir agora para 100 e aumentando esse time que era de 3 em 3 segundos a média para talvez 10 segundos, já começa a te dar um alerta que pode estar começando a vir uma exaustão aí. Então, a base inicial da exaustão é fluxo forte, direcional, com um prazo, um tempo um intervalo entre uma agressão e outra pequeno, e que elas começam a se espaçar. A quantidade de contratos começa a diminuir e o tempo começa a aumentar entre uma agressão e outra, tá? Então, já estamos todo mundo na mesma página. Isso já é um sinal amarelo de que pode estar acontecendo uma exaustão naquele preço. Mas Anderson, ok, já entendi, já sei o que é o início de uma exaustão, mas você falou que existem tipos diferentes de exaustão. Que tipos são esses? E eu separei aqui para vocês 3 tipos de exaustão. 3 tipos esses que acontecem todo santo dia no mercado. Todos os dias existem esses 3 tipos, acontecem esses 3 tipos de exaustão. Então, se você souber, fica muito mais fácil de você identificar também no seu dia a dia. E são eles: exaustão por realização, exaustão por volume financeiro e exaustão após dados, após notícia importante. Vamos de um por um aqui para que você fixe bem. Primeiro, exaustão por realização. E a exaustão por realização, imagina que o mercado está na tendência, uma tendência de alta, fica mais fácil o exemplo para você entender. E durante a movimentação de alta, o mercado ele não sobe em linha reta durante o dia inteiro sem parar. Ele vai ter momentos onde ele vai segurar e vai corrigir, fazer esse tipo de movimento, essa correção aqui. E possivelmente, antes de vir essa correção, aconteceu uma exaustão aqui acima. Quando o player comprador
que estava forçando, trazendo esse preço aqui, decide, opa, vou colocar um pouco de dinheiro no bolso. E o mercado acaba corrigindo. Volta para sua movimentação forte e corrige. Nós também chamamos isso daqui, para que você possa entender esse conceito, de ondas. Imagina o mar. Você está lá vendo o mar bonitão e você percebe que a maré começa a subir. E como que a maré sobe? Ela não sobe de uma hora para outra. Ela vem uma onda e essa onda corrige, volta. Vem uma segunda onda, essa onda corrige. Uma terceira onda e corrige. E assim aos poucos o mar vai ganhando terreno, né? Vai ganhando areia no caso. E vai sempre subindo e subindo a maré, né? Ficando cada vez mais alta a maré. Para quem já foi ao mar, possivelmente já observou esse fenômeno acontecendo. Então, aqui no mercado, o conceito é exatamente igual. Uma tendência de alta, o mercado vai fazendo topos cada vez mais altos, como se fossem as ondas ali ganhando terreno. E vem essa correção. Essa correção nós chamamos de correção por realização. Isso acontece quando o player que está se posicionando durante essa onda de impulsão, né, que ganha terreno, coloca dinheiro no bolso. Então vamos supor que seja o player da XP. XP e Itaú, esses dois players estão aqui montando uma posição compradora. Eles compram e aí vende. Compra, vende. Compra, vende. Então, eles não estão apenas comprando loucamente sem parar, eles vão comprando, em determinado ponto eles vendem um pouquinho, realizam parte da posição, voltam a comprar novamente, rompem aquele topo anterior e assim eles seguem fazendo a sua movimentação. E essa movimentação de correção, que também chamamos de respiro, quando acontece pelo player que está montando a posição, que está formando a tendência, nós chamamos de exaustão por realização. Ok? Então isso daqui vocês nunca mais vão esquecer. Segundo tipo, exaustão por volume financeiro. Isso aqui também é bem legal, é muito comum de acontecer. Esse tipo de exaustão acontece da seguinte forma. Vamos lá, vamos continuar com a tendência de alta para ficar mais fácil de vocês entenderem. O mercado está fazendo a sua movimentação de alta e chega num determinado preço. Temos lá uma quantia enorme de contratos. Vou exemplificar como se fosse aqui em amarelo. Muitos contratos aqui ofertados. E o comprador que estava fazendo essa movimentação de alta, no caso lá, XP e Itaú que estavam ali comprando. Respirou um pouquinho aqui, comprou mais, respirou um pouquinho. Se depararam com esse lote enorme. Vamos supor que a média do dia fosse ali de 500 contratos por nível de preço. E aqui nós temos 5.000 contratos. Tá? Um lote bem acima da média negociada. O comprador olha para ele e fala: opa, talvez esse player saiba de algo que eu não sei ainda. Por que ele está querendo vender essa quantidade de contratos aqui? Deixa eu aguardar um pouco. Deixa eu ver se vai ter um interesse de parceria comigo em consumir esse lote. Eu não vou consumir ele sozinho. Então, o mercado, como não consome aqueles lotes, ele vem para uma correção. O mercado cai. Né? O comprador não tem interesse de consumir, entra volume vendedor e traz o preço para baixo. Isso aqui, inclusive, pode ser o início de uma reversão de preço. Então, exaustão por volume financeiro. Bastante oferta e falta de interesse do player a continuar aquela movimentação. Ok?
Outro tipo de exaustão que você jamais vai esquecer. Então, quando você estiver operando e tiver uma quantidade de contratos grandes lá na sua tela, te mostrando ali no book, olha, tô aqui, e o preço chegar até lá, comprador ou vendedor não consumirem, você já sabe que está acontecendo uma exaustão por volume financeiro ali, tá bom? Terceiro tipo, exaustão após dados, exaustão após notícias. O mercado, quando está começando uma notícia a ser divulgada, nós vamos ver, deixa eu apagar e começar novamente. Imagina que isso daqui é um book de ofertas. Nós temos lá ofertas, vou só colocar aqui por tamanho. Temos ofertas aqui grandes, tá? Dos dois lados, comprador e vendedor. Bastante oferta. E aí chega ali às 9 horas e 29 minutos, faltando 1 minuto para sair um dado importante, nós vamos ter o book, começando a esvaziar. Aquelas ofertas começam a sumir, vão ficar ali às vezes algumas pequenas ofertas ainda, mas bem menos do que estava sendo negociado antes dos dados, tá? Com o book vazio, nós vamos ter o seguinte movimento. Book vazio, o mercado anda fácil. O mercado que estava aqui numa movimentação de alta, os dados podem sair enquanto ele está aqui. O book está vazio, os dados vêm favorável a movimentação negativa para o dólar frente ao real. O mercado cai num movimento forte, cai num movimento agudo, sai um payroll da vida, sai um ADP, cai bonito. Chega nessa região, o mercado começa a te mostrar que o vendedor já não está mais tão agressivo. O mercado vinha numa movimentação aguda, forte, e aí ele começa a cair ainda, mas começa a cair com mais dificuldade, sem falta de interesse em continuar o movimento. Logo em seguida, chega um comprador começando a comprar aqui. Você já sabe que está acontecendo aqui, nesse momento, uma exaustão após dados. O movimento caiu forte, com book vazio. Os players que estavam vendidos aqui acima, aqueles caras que estavam passando um calor, que estavam vendidos aqui nessa região, agora estão muito bem na fita, estão com dinheiro no bolso, então eles vão aproveitar para realizar isso. E aí o mercado devolve essa movimentação, ou pelo menos 50% dela geralmente é devolvida, tá? Quando que isso acontece? Geralmente 5 minutos após os dados serem divulgados. Então, dado de 9h30, 9h35, fique atento a esse tipo de movimentação. O mercado tende a corrigir aquela movimentação forte contra a notícia. Ok? Então, esses são os 3 principais tipos de exaustão que acontecem diariamente. Exaustão após dados, nem todos os dias nós temos notícia, mas sempre que temos uma notícia importante, fique muito atento a esse tipo de exaustão. É uma exaustão muito boa porque o book ainda não está tão cheio, tende a dar uma movimentação ampla também a seu favor. É uma movimentação para você fazer a meta do dia. Ok, Anderson, entendi. Muito obrigado. Já sei o que é exaustão, já sei quais são os 3 tipos, já sei como identificar. Mas e aí? Como é que eu uso isso a meu favor? É uma bela de uma pergunta. Muita gente sabe o que é exaustão, mas quando usar? Como usar? Exaustão, pessoal, é um tipo de movimento que não tem uma taxa de acerto tão alta. Por quê? A movimentação de exaustão é um pouco traiçoeira. Ela pode te mostrar uma movimentação de exaustão começando a acontecer, mostrando que pode vir devolver, só que pode fazer mais um rompimento para só depois devolver, e aí você acaba caindo aqui num falso rompimento. É muito comum isso acontecer. Então, onde você vai usar isso daqui? Em regiões importantes, em regiões que você já tenha demarcado graficamente como um bom ponto para você se posicionar. Deixa eu te mostrar aqui meu gráfico de hoje, por exemplo. Dia de hoje, tá? Dia de hoje, estou gravando aqui na noite do dia 29 de julho. Então, o mercado fez essa movimentação forte de baixa hoje. Forte de baixa. Onde é que ele veio exaurir? Exatamente no meu ponto de estudo aqui, ó. Eu já tinha essa região demarcada. Essa região veio daqui de trás, ó.
Ó, essa região aqui, ó. Eu já estava atento a ela. Na verdade não, essa daqui vem daqui, desse cara aqui, ó. Então eu já estava atento a ela, tá? Então a exaustão você vai usar em pontos que você já tenha demarcado como região importante. Região de trava, região de mercado já te mostra que pode ter algum tipo de defesa. E aí essa exaustão acontecendo lá. Num caso, por exemplo, de uma exaustão por volume financeiro, você vai ver, cara, eu já tenho esse ponto demarcado, o mercado chegou até aqui com volume, mas me mostra uma oferta grande, o comprador está aqui com oferta grande, chegou até lá, o vendedor já não está batendo, não está consumindo esses lotes. Exaustão por volume financeiro. Tem um ponto de entrada, tem uma entrada, é meu ponto de estudo, eu já estava atento àquela região, teve uma oferta grande, o vendedor não consumiu. Se eu quiser mais confirmação que isso, é só esperar o comprador começar a ver mercado. Mas eu já tenho ali a minha entrada. Se eu for um pouquinho mais agressivo, eu já agrido logo a operação o mais próximo possível daquele lote que está sendo ofertado. Se eu for um pouco mais conservador, eu espero um comprador vir a mercado para que eu me posicione junto com ele. É o ideal, inclusive, você vai ter a taxa de acerto mais alta, tá? Então, aguardar o ponto, é uma região que você já tem um ponto definido como suporte, resistência, uma região já traçada, talvez um ajuste, talvez uma região de fechamento, se você usar fechamento como um parâmetro, tá? Regiões importantes, nunca no meio do caminho, nunca no meio do caminho. Por exemplo, tá aqui as minhas operações de hoje, tá? Vou pegar aqui para vocês verem. A minha meta de hoje foi feita durante essa venda aqui. Depois eu continuei operando com o pessoal da sala ao vivo. Fizemos aqui mais algumas boas operações, mas eu já não estava mais operando com a minha mão. Estava com a mão bem reduzida, porque eu já tinha feito minha meta aqui. Mas olha só. Eu me posicionei vendido aqui. Soltei parciais. Era uma região que eu já tinha também como uma região importante, tá? Aqui se a gente pegar, é o preço, ó, exatamente o preço da região dos 53. Como aqui onde está no Dow Food, está minha região de estudo. Eu tinha aqui, ó, essas duas linhas. Essa linha azul e essa laranja aqui. Preço justo para abertura e a minha trava aqui também, essa linha azul. Então eu já tinha demarcado como uma região importante. Soltei parciais ali. O mercado continuou a movimentação, forçando a minha região importante. Consegui aqui abertura, aqui parciais, girar lote para frente até a minha próxima região importante que estava logo aqui abaixo. Então eu soltei por esse pavio, vocês verem que teve uma defesa aqui. Forçou o rompimento, soltei mais uma parcial, região de 0,5%. Eu sei que tem HFTs atuando, região importante. Perdeu a região importante, vendi mais. Levei até a minha próxima região importante que estava logo aqui abaixo, que era o 35. Onde está o 35? Vamos olhar aqui. Exatamente lá nosso ponto de estudo. Protejo a operação no stop gain a partir dali, porque eu sabia que era um ponto muito forte. Protejo minha operação no stop gain. E aí eu saio da operação aqui. Então, tudo isso que eu passei para vocês aqui agora aconteceu primeiro. Gatilho de entrada. O mercado vinha numa movimentação de estrutura de baixa forte. Preço justo para abertura estava aqui. O mercado respirou, testou, respirou, voltou a entrar fluxo, mostrou aqui uma exaustão por volume financeiro, teve uma oferta aqui que o comprador não agrediu, estava a favor da tendência, me posicionei vendido e peguei toda essa movimentação. A gente está falando da movimentação aqui de mais de 20 pontos, desde o ponto de entrada até aqui, ó, 21 pontos, 22 pontos praticamente. Então esse é o poder de você saber exatamente o que você está fazendo. Não é se posicionar em qualquer ponto, é se posicionar sabendo o que você está fazendo. Enxerguei isso e isso e isso. Depois de todas as suas operações, você tem que saber se explicar o motivo da sua entrada, por que você acrescentou contratos, por que você girou o lote para frente, ou por que você saiu da operação, por que seu alvo estava ali. E também o porquê, poxa, estopei por isso e por isso e por isso. Tá? Não dá para fazer operações somente pelo achismo, ok? Então, agora você já sabe o que é exaustão, os tipos mais comuns e como atuar com isso a seu favor.
E se esse vídeo agregou conhecimento para você, te peço para que você, se você não é inscrito ainda, se inscreva nesse canal. Estou sempre trazendo conteúdo, aulas novas para vocês. Deixe o seu like e deixe aqui no comentário também a próxima aula que você quer receber, sobre o que você quer que eu te ensine. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.